escrever minhas cartas com simplicidade, como a carta que Rústicos escreveu de Sinuessa para minha mãe, com respeito àqueles que me ofendam com palavras, ou me fizerem mal, que esteja facilmente disposto à reconciliação, tão logo se mostrem dispostos a se reconciliar. Ler cuidadosamente e não se contentar com uma compreensão superficial de um livro. Não nem apressadamente dar meu consentimento àqueles que falam demais. Estou em dívida com ele por estar familiarizado com os discursos de Epicteto, que ele me emprestou de sua própria coleção. Com Apolônio aprendi a liberdade da vontade e a constante firmeza do propósito, a não olhar nada mais, nem mesmo um momento, exceto para a razão, sem ser sempre o mesmo nas dores agudas, na ocasião da perda de um filho e na longa doença. Ver claramente em um exemplo vivo que o mesmo homem pode ser mais resoluto e submisso, e não irritado em dar suas instruções. Ter tido diante de meus olhos um homem que claramente considerou a sua experiência e habilidade em expor princípios filosóficos como o menor de seus méritos. Com ele aprendi a receber de amigos os favores estimados, sem me sentir humilhado por isso, nem os deixar passarem despercebidos. De sexto, uma disposição benevolente e o exemplo de uma família governada de maneira paternal e a ideia de viver em conformidade com a natureza, quer dizer, não sair poluindo aí, né? Gravidade sem afetação e cuidar cuidadosamente dos interesses dos amigos e tolerar pessoas ignorantes e aqueles que formam opiniões sem consideração. Ele tinha um poder de se acomodar prontamente a todos, de modo que a relação com ele era mais agradável do que qualquer lisonja. Ao mesmo tempo, era altamente venerado por aqueles que se associavam a ele. Tinha a faculdade de descobrir e ordenar, de uma forma inteligente e metódica, os princípios necessários para a vida. Nunca mostrava raiva ou qualquer outra paixão. Estava inteiramente livre das paixões. Ele podia expressar aproximação sem exibições barulhentas e possuía muito conhecimento sem ostentação. De Alexandre o Gramático a abster-se de encontrar defeitos, de não de forma reprovadora repreender aqueles que proferia qualquer... Vamos ler na página seguinte de Alexandre o Gramático o que Marco Aurélio aprendeu com ele. Aqui ele já avisa que Alexandre o Gramático ensinou ele a se abster de encontrar defeitos, tá? E não repreender de forma reprovadora. Esse princípio transcende a ideia do estoicismo até, em certo ponto do caráter helenístico cristão atual. Aqui está em ser sábio, como é visto nas ideias de Salomão. Lembram de Salomão? Provérbios é o livro mais importante do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, da Cabala. Provérbios de Salomão. Sem Provérbios de Salomão, a gente não tem uma construção histórica de nenhuma religião, de nenhuma filosofia, nem mesmo de um ponto de vista ateístico do mundo de hoje. Se a gente parar para pensar nos discípulos de Zenão, da escola estoica. Então, Alexandre o Gramático aqui aparece sem nenhuma fonte de informação de quem é exatamente Alexandre o Gramático. Por quê? Porque esse livro é de Marco Aurélio, imperador de Roma, no ápice do governo. Então, são anotações pessoais dele para boa gestão. Mas pode te ensinar a viver bem a sua vida e a cuidar melhor de sua família. E se tiver dúvida, uma palavra mais viva, que bebe da mesma fonte de Zenão, se a gente parar para pensar que Cristo viveu em Alexandria quando exilado na Galileia, por conta das perseguições do Império Romano, que depois fundaram a Igreja Católica, depois de matar todo mundo que conheceu Jesus, a gente vai ter aqui, direto na fonte, informações sobre como o mundo sempre foi,
Desde o início dos governos, independente de qual seja a sua liturgia, de qual seja o seu credo, até os dias atuais. Então aqui são informações salomônicas, revistas por estoicos importantes que foram escravizados por Roma, dos quais foram acolhidos como educadores por Marco Aurélio, e está aqui de graça para quem quiser ler no livro Meditações dele, tá? Tem edições boas no Brasil. No próximo vídeo a gente volta ainda ao livro 1, Meditações de Marco Aurélio, para falar o que o Alexandre o Gramático ensina para o imperador de Roma, do ponto de vista estoico.